Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Sempre é motivo de alegria. Temos a oportunidade para fazermos menção da palavra de Deus. Convido os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 41. Tiago, a minha é a Ara, mas a Ara para a RC não é muito diferente, não. Bem parecida. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Indo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizera a todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu passei essa tarde meditando sobre esse texto. Eu até mostrei alguma coisa ali que eu havia anotado para a irmã Cláudia. E essa passagem, ela traz algumas lições muito importantes para nós no nosso dia. E, claro, aqui o texto, né, quando ele está falando de oferta, ele está falando da questão financeira, né, do dinheiro que era colocado. Mas eu quero ampliar esse tema de oferta para que a oferta seja tudo aquilo que nós dedicamos a Deus. Seja o dinheiro, seja o nosso tempo, seja o nosso trabalho, seja a nossa adoração, porque no final, tudo aquilo que nós temos e dedicamos ao Senhor, tudo isso é oferta. No Antigo Testamento, a oferta era dinheiro, mas também era fruto da colheita, era animal, era tecido, era joias, várias coisas eram incorporadas sobre oferta. E eu quero trabalhar com os irmãos essa questão, mostrar sobre essa visão maior do que nós olhamos e o que está em jogo quando nós dedicamos alguma coisa ao Senhor. Enquanto estava preparando isso, eu estava até lembrando, não vou cantar não, tá? Mas eu estava lembrando daquele hino do Jesus Adriano Romero, mas foi regravado aqui no Brasil, que ele fala sobre Jesus, que sejas meu universo. E ali ele fala de diversas condições, quando ele diz: eu não quero te dar apenas 1 minuto, eu não quero te dar apenas uma parte do meu tempo, eu não quero te dar apenas algumas poucas palavras, eu não quero te dar apenas poucas coisas, mas ele coloca o Senhor como fruto da totalidade de tudo aquilo que ele era, né? Tudo aquilo que o compositor, o cantor, ele estava falando, ele oferece como tudo aquilo que ele tinha como sendo para Deus. Então ele não quer dar apenas uma parte do tempo, ele quer que Jesus seja a vida dele, né? A plenitude do tempo, a plenitude daquilo que ele está. E é interessante que quando nós lemos esse texto, nós vemos que diversas vezes Jesus, ele parou para ensinar a multidão, mas aqui nesse momento, ele está fazendo algo diferente. Ele está examinando, ele está olhando aquilo que estava se oferecendo, aquilo que estava se ofertando. Ali naquele momento, o texto diz que vinham pessoas de todas as áreas, de todas as regiões, vinham porque ali era o templo, ali era o centro da adoração. E quando algum judeu ia adorar ao Senhor, eles iam ao templo. Então aquilo ali era o caminho de todo o povo. E quando falo todo o povo, era o rico, era o pobre, era aquele que morava ali do lado do templo, mas aquele também que morava distante. Eram pessoas que caminhavam apenas alguns instantes para poder chegar ali, mas também eram pessoas que caminhavam dias para poder chegar até ali. É interessante que o livro de Salmos, né, tem um grupo de Salmos chamado por algumas Bíblias,
é cântico de romagem, em outros é cântico dos degraus. Uns dizem que eles eram cantados conforme se subia a escadaria, por isso o cântico dos degraus. Outros dizem que era durante o percurso de translado que o viajante fazia, e por isso que era cântico de romagem, né? Que eram cantados enquanto as pessoas iam. Ou seja, ali naquele lugar afluía muita gente. E é interessante que, como todo lugar de adoração, existia também um lugar onde se ofertava, porque a relação fácil com Deus, apesar de toda aquela, muitas das vezes que tentam denegrir a relação com Deus, né, em relação às nossas ofertas, os nossos dízimos, mas o ofertar a Deus dinheiro é o jeito fácil de se relacionar com Deus. Por quê? O que é mais fácil? Se o profeta virar para nós e falar assim, Deus quer te abençoar, mas para ele te abençoar você tem que dar uma oferta de R$1.000. Ou ele falar assim, Deus quer te abençoar, mas para ele te abençoar, você tem que refazer a amizade com o teu inimigo. O que é mais fácil? R$1.000 é mais fácil do que a gente ter que engolir os nossos posicionamentos, né, a nossa vontade, o nosso querer, mudar as nossas atitudes. Então, apesar das pessoas falarem com relação a essa questão, mas o relacionamento com Deus baseado em dinheiro sempre é muito fácil. E muitas das vezes nós somos iludidos com a ideia de que o que vale é a quantidade ou o valor daquilo que nós estamos dedicando, o valor daquilo que nós estamos dando. Só que quando nós lemos esse texto, e é interessante que quando a Bíblia fala sobre a oferta que a viúva colocou, a Bíblia fala que ela coloca duas pequenas moedas e o valor era de um quadrante, ou seja, o valor que ela botou era pequeno, e as duas moedas era metade desse valor pequeno, ou seja, era menos ainda. E é interessante que aquela mulher, é interessante que quando a gente está com duas moedas de 50 centavos no bolso, e a gente dá para alguém, e fala assim, quanto que você deu? Ninguém fala, eu dei duas moedas de 50, a gente fala, eu dei R$1. Por quê? Ninguém fica contando a quantidade de moeda ou o valor picado daquilo que se está entregando. O que a gente diz é a quantia total daquilo que foi dado. Quando você vai na padaria, alguém fala assim, quanto é que foi esse doce? Ninguém fala que foi uma moeda de R$1, mais uma nota de 5, não, você dá o valor total. Mas a beleza desse texto é que justamente se conta que ela tinha duas moedas. E por que essa é a beleza? Porque quando você só tem uma moeda, você só tem duas opções. Ou você dá, ou você não dá. Mas quando você tem duas moedas, surge uma terceira opção. Você pode dar uma e ficar com a outra. O problema é que para aquela mulher, as duas moedas eram um valor tão pequeno que aquelas duas moedas não resolveriam o problema de subsistência dela. Se ela ficasse com aquelas duas moedas para ela, não ia resolver. E se ela falasse assim, não, vou dar uma e vou segurar a outra, se duas não resolvia, uma, muito menos. Então, o que ela faz? Ela prefere confiar no Senhor. Então, ela pega tudo aquilo que ela tinha e entrega ao Senhor, porque ela sabia que o dinheiro não daria subsistência para ela, mas Deus poderia dar a subsistência. Não era uma relação de que eu vou dar para que Deus me abençoe. Não, mas era uma relação de confiança. Eu prefiro confiar em Deus do que confiar naquilo que eu tenho no bolso. E o detalhe é que quando aquela mulher, ela entregou, irmãos, Deus fez um raio-x, Jesus fez um raio-x. Por quê? Ele olhou o quanto ela deu, olhou o quanto ela tinha no bolso, olhou o saldo da conta bancária dela, olhou a relação de propriedade que aquela mulher, e mais, não apenas dela, mas de todo mundo que ali estava. Porque ele disse, ela não deu tudo aquilo que estava na mão, ela deu tudo aquilo que ela tinha.
E aí, no final, ele ainda diz, ela deu tudo que tinha, e os outros deu porque aquilo que sobejava, porque ele olhava não apenas aquilo que estava sendo posto, mas ele olhava a conta. Naquela época não tinha o banco, né? Mas eu estou trazendo para os nossos dias. Ele olhava, era a conta bancária de todo mundo que ali estava depositando. E mais, não é porque você tem que dar tudo, mas o que ele olhava era o que fazia a pessoa ofertar. Qual era a motivação? Era um gesto de fé? Ou simplesmente estava esmolando ao Senhor? Era um gesto que eu estou oferecendo aquilo que eu realmente tenho. E é interessante que quando a gente olha na Bíblia, irmãos, nós vamos ver diversos momentos onde esse conceito é confrontado. Porque quando Davi ele se propõe em comprar a eira de Onã, ele faz a oferta e Araúna diz para ele o seguinte: olha, você é o rei, pega a área, pega tudo, eu ainda dou o boi para você sacrificar, dou tudo. E o que Davi fala é o seguinte: eu não posso dar ao Senhor aquilo que não tenha me custado nada. Porque a oferta ao Senhor não é esmola. Quando nós estamos andando pela rua e alguém fala assim, me dá R$1, você mete a mão e às vezes você dá, eu tenho 20 centavos, dou e coloca. E existe, hoje em dia, um discurso que fala assim, não, Deus é dono de 10% nosso. Não, irmão, não. Deus é dono de tudo aquilo que nós temos. O meu dinheiro, a minha vida, a minha família, o meu emprego, a minha casa, o meu carro, tudo é dele, porque isso está incluído na condição de eu ser servo dele. Se eu sou servo dele, o servo, ele não é dono de nada. Tudo que está na mão do servo pertence ao Senhor, inclusive a vida do servo. Tudo pertence a ele. E aí, no final, quando nós damos algo ao Senhor, irmãos, na verdade a gente não está dando nada, porque eu só posso dar aquilo que me pertence. Se aquilo não me pertence, eu não estou dando nada. Porque no final é Deus. E feliz é aquele que entende que o dinheiro que ele tem no bolso não é a garantia dele de sucesso, mas o que der a garantia de sucesso é Deus. E o dinheiro que ele tem no bolso é apenas um meio pelo qual Deus usou para te abençoar. E se esse meio não tiver mais, se esse meio faltar, Deus ele providencia outro meio. Por quê? Como diz a oração de Abacuque, ainda que tudo esteja ruim, todavia eu vou me alegrar em Deus. Porque ele sabia que Deus continuaria cuidando dele, mesmo quando tudo faltasse. Mas uma coisa é quando as pessoas vêm e tiram de você. Outra coisa é quando você, de livre e espontânea vontade, se propõe a dar ao Senhor. E não é só isso, não é só a questão financeira, porque toda vez que a gente fala, a gente pensa só na questão financeira, mas também é o nosso tempo. É o tempo que nós dedicamos às coisas do Senhor, que muitas das vezes o tempo para Deus é o tempo que nos sobra. O tempo para Deus é o tempo que nos resta. Eu preciso trabalhar? Preciso. Preciso estudar? Preciso. Preciso dar tempo para minha família? Preciso. E o que sobra para Deus? Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, não, eu preciso de um bom tempo com a minha família. Irmão, você sabe qual é o melhor tempo que você pode passar com a sua família? É dentro da casa do Senhor. Não existe outro lugar melhor para você estar com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, com os teus netos, com os teus avós, com os teus amigos, do que na casa do Senhor. Porque quando Jesus falou assim, ó, lembra-te de alguém lá do Antigo Testamento, ele não falou para lembrar de Sara,
Ele não falou para lembrar de Rebeca. Ele não falou para lembrar de outras mulheres que serviam de apoio para nós. Não falou para lembrar de Ruth, não falou para lembrar de Esté, mas lembrava-os da mulher de Ló. E por quê? Ele diz, nos dias dela, casava, dava-se em casamento, vendia, comprava, trabalhava. E qual era o problema disso? O problema disso não é nada, isso faz parte da vida. Mas o problema é que a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. Tem um hino que fala assim: eu vim buscar uma bênção, Jesus. Esse é um hino antigo, né? Os irmãos que têm mais de 20 anos de igreja se lembram. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Se lembra? Se lembra? Tem uns irmãozinhos aí que está tudo falando que não lembra, né? Tá bom, tá bom. Mas não lembra. Com aquela cabeça branca ali, lembra. Mas vem mostrar a disposição de que muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor, somos servos, mas viemos porque chegou a hora do Senhor me dar alguma coisa. E vivemos muitas das vezes a nossa vida, até no sentido de que eu vou trazer algo para dar ao Senhor, porque Deus ele também precisa me dar algo. Esquecemos da nossa posição como servo do Senhor. Mas existe um hino, esse é um pouquinho mais novo, né? Ele fala assim, ó, o que vieste fazer aqui, eu vim para adorar. Esse é muito mais novo, esse tem mais gente que conhece, né? O que vieste fazer, porque no final, quando a gente vem à casa do Senhor, muitas das vezes o nosso intuito é buscar algo, mas a Bíblia fala assim, ó, ninguém compareça diante de mim de mão vazia, porque a igreja não é lugar da gente vir buscar, a igreja é lugar da gente vir trazer, é algo da gente vir ofertar, é algo da gente vir oferecer, e de novo, não lembre apenas da questão financeira, que também é, mas também é o lugar onde nós dedicamos ao Senhor tempo, trabalho, esforço. É o momento onde a gente soa a camisa, onde a gente trabalha. Irmãos, hoje a gente estava aqui na escola dominical e entrou o Timóteo e o Vandelcinho, né, carregando aqui um vidro escrito que eu falei assim, meu Deus, ainda bem que chamaram ele, que eu para carregar um vidro daquele tamanho, isso ia chegar aqui os caquinhos, né? Ia chegar aqui só o potinho de cerol para fazer, né? Mas graças a Deus eles foram. Por quê? Porque a casa do Senhor é isso. Quem aqui tem mais de 30 anos na igreja? Vocês se lembram de que na época de festa da igreja, os jovens se juntavam dentro da igreja para pintar a igreja e para fazer faxina na igreja? Se lembra que era aquelas igrejas, que não eram esses pisos bonitos não, era aquele chão de vermelhão que a gente pegava e encerava aquilo ali na mão. E quando, eu me lembro, irmãos, uma vez que estávamos lá em Castelinho, eu entrando dentro da igreja, aí tinha as irmãs, né? Sempre vai, limpa e bota aquele raio daquele paninho, né? Eu pisei no paninho, virou fui direto, parei debaixo dos bancos, né? Mas por quê? Porque a gente fazia isso e a gente tinha esforço. A gente não estava preocupado, o que eu vou ganhar? Irmãos, uma vez lá na igreja, fizeram um festival de batata frita numa igreja onde a gente era jovem. Gente, imagina a irmã Cláudia, que eu não sabia se tinha mais óleo, se era no caldeirão ou se era nela, de tanta batata frita que ela ia lá, fritava, né, para poder vender, angariar fundo lá na festa, né, lá com o pessoal. Irmãos, hoje em dia, a gente fala assim, não, irmãos, vamos dar alguma coisa para o Senhor? Irmãos, é um problema. E muitas das vezes a gente não quer dar nem aquilo que nos sobra. Ainda mais abrir mão do nosso sacrifício, de sacrificar alguma coisa. Porque, irmãos, não é apenas quando sobra, porque quando aquela viúva chegou ali, irmãos, foi feito um raio-x de Deus, nela e em todo mundo que ali estava. Deus, Ele está olhando para mim, Deus ele está olhando para você, Deus está olhando aquilo que nós oferecemos, Deus está olhando aquilo que nós dedicamos ao Senhor. E aí, irmãos,
a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, não, eu não tenho condição de fazer tal coisa. Será que não tem mesmo a condição? Será que você não tem mesmo a forma de fazer? Irmão, será que quinta-feira a gente não pode parar um pouquinho os nossos afazeres e vir à igreja? Nós tivemos essa quinta-feira um culto dos varões que eu acho que parecia culto da Unifem. Sabe por quê? Eram as irmãs que estavam ali fazendo o culto. Tinha meia dúzia de gato pingado. Mas será que a gente realmente não tinha como vir? Será que a gente estava trabalhando? Será que a gente estava na escola? Será que a gente estava, ou simplesmente, cansei? E aí? Alguém pode falar assim, poxa, pastor Alexandre, mas você é aposentado, você é fácil. Sim, mas a gente já teve o nosso tempo de eu sair de Niterói para estar dentro da igreja. E o que a gente doa? Ah, se eu venho na escola dominical, para que vir no culto à noite? Mas não é só uma parte do tempo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós precisamos trabalhar a nossa vida no sentido de que estamos chamados para oferecer ao Senhor. Fomos chamados para ofertar ao Senhor. Deus espera. Não interessa se nós somos ricos, não interessa se nós somos pobres, se nós somos religiosos, se nós não somos, não interessa se nós somos pessoas simples, não interessa se nós somos pessoas rebuscadas, se nós somos pessoas que estamos aqui só de passagem, ou se nós estamos aqui morando. Irmãos, isso não interessa, isso não importa. O que importa é que eu preciso dedicar alguma coisa minha ao Senhor. E não raro, muitos daqueles que reclamam são justamente aqueles que menos contribuem. Menos contribui. Mas eu preciso entender que antes, aquela mulher, quando ela ofertou, ela não tinha condição de avaliar os demais. Nem os outros tinham como avaliar aquela viúva. Mas Jesus avaliava a todos. Jesus olhava a cada um daqueles que ali estava. E aí, irmãos, são algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? A nossa oferta ao Senhor, ela não depende apenas de quantidade, ela não depende da aparência, depende apenas do valor terreno, mas ela precisa, primeiro, de o que nós estamos disponibilizando para Deus em relação daquilo que nós temos. Ela exige de nós sacrifício. Ela exige que nós venhamos a nos esforçar, porque, irmãos, para Davi era muito fácil. Era só ele falar assim, ó, pega essa eira aqui e separa ela, porque eu vou construir um templo. Irmãos, Davi, ele era rei, e muitas das vezes a gente fala assim, não, mas eu preciso deixar herança para o meu filho. Irmãos, sabe para quem foi a herança de Davi? Foi para a construção do templo. Do templo. Foi para que ele deixou planta, deixou material, deixou ouro, deixou madeira, para que o templo fosse construído. E mais, além de tudo isso, só oferece ao Senhor oferta quem confia em Deus. Porque generosidade não vive, não se sustenta, se nós não tivermos fé. Fé. A Bíblia fala, né, sobre Isaac. A Bíblia fala que com a morte do seu pai, Isaac foi lá e semeou um campo. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele havia semeado. Por quê? Porque Deus abençoou. Ele foi lá, tinha um poço. Ele foi lá, pregou o poço. Ah, não, esse poço aqui é nosso, não é teu não. Vou brigar pelos meus direitos. Não, o poço é teu. Tá bom, fica. Ele foi lá e abriu um outro poço. Aí quando ele abriu o segundo poço, sabe o que aconteceu? Foram lá de novo e, não,
esse poço também é nosso. Não, mas eu preciso brigar pelos meus direitos, né? Já abri mão uma vez, não abre de novo. Ele foi lá e abriu um terceiro poço, e pela terceira vez ele perdeu o poço, mas ele foi lá e abriu o quarto, e no quarto achou água. Sabe por quê, irmãos? Quem confia em Deus, ele sabe que quantos poços ele cavar, sempre vai ter água. Porque ele entende que ele pode ser generoso, porque a bênção do Senhor está sobre ele. E se a bênção do Senhor está sobre ele, ele entende que ele não precisa lutar por coisas que muitas das vezes não tem o porquê. E essa, irmãos, oferta, essa história que nós estamos aqui colocando, traz uma lição para nós. Irmãos, ofertar, seja dinheiro, seja tempo, seja trabalho, seja o que for, isso é um ato de culto. Isso é um ato também espiritual. Ele contribui para a obra do Senhor? Contribui. Mas também é uma forma de eu sinalizar para Deus que eu estou me desprendendo para Ele. E pastor, mas espera aí, mas eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O que você faz é extra, é por fora. Mas temos um compromisso com a manutenção também da igreja, da obra do Senhor. Da obra do Senhor. E nós somos chamados para isso. Irmãos, sabe quem é que toca os instrumentos? São os músicos. Mas por que tem instrumento para tocar? Porque alguém contribuiu. O banco está confortável? Sabe por que o banco está confortável? Porque alguém contribuiu. Pastor, né? Pastor vai arrumar aqui a frente da igreja. Não, não é o pastor. Quem vai arrumar a frente da igreja é a igreja. É a igreja, somos nós. Garanto que no final aparece sempre alguém que fala assim, poxa, mas essa cor aqui não ficou boa, né? Irmão, nós fomos chamados para ofertar, fomos chamados para doar, porque a oferta, irmãos, também é um ato de fé. E essa é a grande verdade. Há um detalhe aqui nessa história. Jesus, que estava ali observando, ele não era simplesmente mais um adorador. Ele não era um sacerdote. Ele não era um levita. Sabe quem ele era? Ele era o Senhor do templo. Do templo. Porque quando se estava ofertando, não se estava ofertando para o sacerdote, não estava ofertando para o levita, estava se ofertando para Deus, que era Jesus, que era o Senhor do templo. E hoje, irmãos, o Senhor do templo, ele ainda continua. Ele continua aqui. Ele ainda está olhando. Quando nós ofertamos, quando nós doamos, quando nós trabalhamos, nós estamos dedicando algo para o Senhor, Ele está ali, Ele está vendo, Ele está avaliando, Ele está pesando aquilo que nós fazemos, Ele está olhando aquilo que nós trabalhamos. Talvez, irmãos, existam pessoas que contribuem sem refletir. Tem uns que contribuem sem alegria, sem entrega real. Mas existem pessoas que entendem que dedicar as coisas ao Senhor também é um ato de adoração. É o entender que o Senhor, Ele é dono de tudo que eu tenho. A viúva, ela deixa essa pergunta para nós. O que a gente está colocando no altar? O que a gente tem dedicado ao Senhor? Vivemos numa época onde o Evangelho é apresentado, onde nós nos tornamos aproveitadores das bênçãos. Mas o que nós estamos oferecendo em troca? O que nós estamos ofertando em forma? Naquele dia, no templo, 2 moedas, irmãos, pesaram mais do que
bolsas de dinheiro. Talvez aqui tenha alguém que fala assim, não, mas eu só venho à igreja dia de domingo, porque realmente tem pessoas que talvez só tenham o domingo para vir à igreja. Pessoas que trabalham em escala, pessoas que trabalham em outras situações, e só tem o domingo. Às vezes eu falo isso para os meus filhos, né? Às vezes a gente tem quinta-feira lá, e eles fazendo faculdade, eu falo assim, e agora? Eu falo assim, olha, se você tem prova na faculdade, se você tem alguma coisa, você tem que ir para a faculdade. Você não vai faltar a prova porque vem para a igreja, é importante. Mas, você deixar de vir para a igreja porque tem um aniversário para ir, não. Não. Deixar de vir à igreja porque eu vou para a praia, não. Ah, mas eu queria tanto ir para a praia. Essa oferta é boa. Essa é a oferta do teu tempo que vai ser muito boa. Porque realmente é algo que vai te custar. É algo que vai ter um custo para você. Então, que nós possamos ter essa visão. A visão da viúva pobre. Não é a visão dos ricos. Não é a visão daquele que tinha muito. Não é a visão daquele que estava simplesmente dando o que sobrava. Não é a visão daquele que simplesmente estava esmolando ao Senhor. Não. Mas que nós possamos ter em nossa mente a responsabilidade de que dar ao Senhor também é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. E que cada vez que eu der ao Senhor a minha oferta, seja ela financeira, seja ela de tempo, seja ela de trabalho, seja ela na minha dedicação na obra do Senhor, seja ela a minha adoração, eu possa ter sempre em mente que o dono do templo está olhando aquilo que você tem nas suas mãos e que tu estás trazendo para ele, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que hoje não tem glória a Deus, aleluia não, mas que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pastor Paulo.